de que nós temos direito a um futuro glorioso e que os aspirantes espirituais, eles têm tem que fazer uma luta de propagar essa ideologia. Qual que é essa ideologia? Essa ideologia que é da nossa verdadeira natureza, que nós somos os seres espirituais, que nós alcançamos um progresso no nível físico, mas esse não é o limite, que agora o nosso movimento é em direção ao progresso intelectual e espiritual. Então a gente tem que propagar essa ideologia, essa nova visão, porque o mundo ele está parado na dimensão material, no desenvolvimento material, a ciência. Tudo é o conforto material, o consumismo e tudo. E aí, o mais engraçado que agora vindo assim um insight é que se a gente não progredir espiritualmente, o capitalismo já deu uma alternativa. Você vai progredir no metaverso, no universo digital, que aí não tem limite, né? Mas ainda assim tem um certo limite. Então, assim, é uma coisa que a matéria ela já está tão densa, já está tão influente, já está tão limitada que as pessoas estão buscando uma alternativa. Se não se mover em direção a essa espiritualidade, elas vão entrar numa realidade alternativa do mundo digital, que seria tipo os games, né? Esse metaverso. Tipo, e no metaverso eu nem queria falar disso, eu nem pensei em falar disso, mas veio isso agora, assim, essa analogia. Tipo, ali nessa realidade virtual você consegue comprar uma casa com dinheiro real, de verdade, você paga caríssimo. Você compra roupa lá, só que você não vai usar a roupa no mundo material, você vai usar o teu boneco, o teu avatar vai usar aquela roupa que tu pagou com dinheiro que você trabalhou aqui no mundo real. Então, assim, é uma realidade alternativa para atender a necessidade dessa exploração bastante capitalista, né? E também, ou tem um lado positivo e tem um lado negativo. Mas, assim, se você não tem o foco na espiritualidade, você vai se perder nessa realidade alternativa, né? Tentando saciar os seus desejos ali dentro dessa outra dimensão, que é alienante, né? Enfim, mas para alguns pontos positivos eu vejo assim, para fazer estudos, né? Especialmente assim, para quem estuda medicina, consegue ver ali em 3D partes do corpo humano, então tem vários pontos positivos, vai depender de quem vai usar. Então essa é uma coisa que não sei por que eu comentei disso, mas me veio. Só que, voltando lá no assunto, se a gente não tem em mente esse movimento do progresso em direção à espiritualidade, a gente fica, né, perdido mesmo, indo no fluxo daquilo que a moda está ditando, daquilo que, né, os grandes influencers, os grandes controladores do mundo, do capitalismo, coloca ali como tipo, a onda do momento. E não é isso que a gente quer, né? E muitas pessoas a gente consegue perceber que elas sofrem de uma questão existencial profunda por não saber qual que é o propósito da existência, o que está fazendo aqui, né? Porque tudo que é dito para nós, nesse mundo mesmo, é bem limitante e não tem propósito. O único propósito é você consumir aquilo que tu deseja, né? Esse é o propósito, né? Ser feliz a qualquer custo, uma felicidade momentânea. Então isso é bastante preocupante. E o Baba ele fala assim, a nossa vitória está garantida, ela já está garantida, mas ela é uma vitória que não vai acontecer sozinha. Ela depende da conexão entre todas as pessoas. Então, a conexão das habilidades. Então o Baba traz para nós que nós temos pessoas que têm uma capacidade de guerreiro, de luta, né? E a gente olhando na sociedade, a gente vê aquela sociedade do Egito, da Grécia, todos eles deixaram na história muito grande essa personalidade, né, de uma sociedade guerreira, uma sociedade que luta. E o Baba chama isso de kshatriyas. Esses são os kshatriyas, os guerreiros que conseguiram a vitória através do esforço físico, da luta física. Aí ele fala assim, ao mesmo tempo, qual que é essa personalidade do guerreiro? Se o guerreiro tem diante dele uma montanha, seja o que for nesse mundo material, esse guerreiro ele vai fazer todo o esforço físico para dominar todas as questões desse mundo material. Ou seja, ele vai querer escalar aquela montanha e dominar e bater no peito que ele venceu, né? O desafio do mundo físico. Então essa é a característica de uma personalidade guerreira kshatriya. E aí tem a característica de uma personalidade mais shudra. Shudra
são mais aqueles trabalhadores braçais, sabe? Que entende que está mais conectado com a natureza, né? Ele não quer dominar a natureza, mas ele tem um grande respeito e amor pela natureza, né? Então, enquanto um guerreiro ele olha aquela montanha e fala, eu vou conquistar aquela montanha, um Shudra ele olha aquela montanha e ele começa a querer proteger a montanha dos Kshatriyas. Não, essa montanha ela é muito amorosa, ela produz bons frutos, tem que preservar, tem que, né, manter esse contato ali, né, de harmonia com a montanha. Ele coloca todo um sentimento amoroso nessa relação com a montanha. Enquanto o Kshatriya não, ele coloca uma relação de querer dominar a montanha. Então são personalidades diferentes. E aí vem os Vipras. Os Vipras são aquelas pessoas intelectuais. Que essas pessoas, né, que têm essa personalidade guerreira e esses Shudras, muitos perderam suas vidas em batalhas. Muitos perderam as vidas em batalhas, em guerras, porque faltou um elemento ali mais estratégico de intelectualidade. Se pensassem um pouquinho mais, usassem da intelectualidade, da racionalidade, talvez não cometeriam atos que tirassem a própria vida tão fácil. Então, os Vipras são esses intelectuais que vão fazer um tipo de guerra no campo do pensamento. E isso vai ter um impacto tão poderoso quanto aquele impacto que a gente consegue ver na esfera física. Então, vai ser uma guerra entre astúcia contra astúcia, né? Diplomacia contra diplomacia. Então, essa é a guerra do intelectual. Ele vai usar a força dos seus nervos, das suas conexões neurais para entrar numa batalha. Ele nunca mais... Tem Vipras que administraram guerras que nunca foram no campo de batalha. Mas só de pensar estratégia, fazer a estratégia, de entender o campo e orientar esses guerreiros, esses Shudras, eles conseguiram vencer batalhas através do seu intelecto. Então essa é a característica do Vipra. Agora o pior de tudo, né? O Vipra ele consegue vencer a guerra com esse intelecto, dominar os Kshatriyas e orientar os Shudras. Mas o pior de tudo são os Vaishyas. E os Vaishyas são aqueles que têm o poder econômico, que ele consegue corromper todo mundo, seja guerreiro, seja Vipra e seja Shudra. Ele consegue, com o poder econômico dele, comprar os intelectuais. Ele compra os intelectuais para fazer aquilo, para criar aquelas leis, né, influenciar a grande massa com aquilo que é de interesse próprio. Então esse é o grande problema do Vaishya, né? Ele consegue comprar o intelecto, ele consegue comprar uma força física e ele consegue persuadir muito bem esses intelectuais para influenciar toda a grande massa Shudra para fazer aquilo que eles querem, né? Então o Baba fala assim, a nossa vitória enquanto éticos espiritualistas, ele está na harmonia e conexão entre todas essas personalidades, né? A gente tem que fazer toda essa luta ideológica, essa propagação da ideologia para o maior número de pessoas, porque é através dessa esfera sutil da intelectualidade que a gente vai conseguindo influenciar tantos esses Vaishyas, né, quanto os Vipras, quanto os Kshatriyas, quanto os Shudras. E ele fala que a gente conseguindo fazer isso é garantido a nossa vitória. É garantido que nós vamos conseguir toda uma harmonia onde nenhum grupo vai explorar o outro grupo. E aí nessa harmonia de conexão de habilidades, nós vamos conseguir construir uma sociedade harmônica, onde no centro dessa sociedade vai ter uma liderança que a gente chama de Sadvipra, um ético espiritualista, que vai estar responsável para cuidar de que todas as pessoas, todas as personalidades e grupos não façam nenhum movimento com intenção de exploração do próximo. Então essa é a grande estrutura, assim, né? O Baba chama de Samaja, um movimento social de uma forma muito harmônica, comprometida com o progresso físico, racional e espiritual de todos, né? Usando da habilidade de todos em harmonia, não de uma forma a atender os interesses egoístas. Por isso que o Sadvipras, a figura do Sadvipras, que é um ético espiritualista ali, uma pessoa comprometida com a moralidade, com a prática espiritual,
ele é central, ele é como o guardião que vai, né, fazer uma liderança ali, que vai cuidar para que as coisas se movimentem realmente nessa direção do progresso físico, mental e espiritual. Então a gente está nesse movimento, né, A grande questão, quando a gente pensa em Ananda Marga ou entra em contato com Ananda Marga, até mesmo na história da Ananda Marga, por exemplo, na Índia, Ananda Marga foi praticamente... tentaram banir Ananda Marga, prenderam Shri Shri Anandamurti, porque ele trazia exatamente essas questões socioeconômicas. Né? Tipo, Ananda Marga fala de uma espiritualidade que não nega o mundo material, mas que faz um ajuste para que esse mundo material esteja em harmonia para o nosso progresso espiritual. E isso, para grandes lideranças, né, de vários países, é algo que vai contra vai contra todo tipo de opressão e exploração socioeconômica que acontece nos países, né? E aí o Shri Shri Anandamurti ele foi preso por isso, né? Tanto que o governo da Índia lá, acho que é Indira Gandhi, falou para ele, ou não vou falar, não sei se, eu não estou com certeza se é Indira Gandhi ou foi o antes, mas falou assim para ele: olha, a gente solta você, mas com uma condição. A gente pode encher a Índia de templos da Ananda Marga, mas com uma condição, de que você não propague, não fale nada sobre economia. Né? Deixa a tua filosofia do Prout esquecida. Aí ele falou assim muito bem, ele falou assim, Shri Shri Anandamurti respondeu assim: a única razão para eu vir nesse planeta é exatamente para implementar essa ideologia do Prout, porque sem isso não tem como ninguém progredir espiritualmente, né? Se existe sofrimento na esfera material. E não, ele falou assim: eu posso morrer aqui, mas as minhas ideias são eternas. É a mesma coisa quando aconteceu com a morte de Sócrates, né? Pediram para Sócrates abrir mão de toda a filosofia dele, e ele falou: não, eu prefiro que o meu corpo físico morra do que as minhas ideias. E realmente, todas as pessoas que tiveram grandes impactos positivos nesse planeta, elas morreram, né? Mas as ideias delas estão repercutindo até hoje. E isso mostra como que essa dimensão mais do intelecto, ela é mais permanente do que uma luta física apenas. Ela tem o potencial de influenciar a mente de muitas pessoas. E quando as pessoas meditam, esse potencial ele é maior ainda, né? Então a gente tem que estar sempre nesse movimento do autoconhecimento, muito comprometido. Por isso que na Ananda Marga, para você entrar na Ananda Marga, para você aprender essa ciência toda que vai te empoderar, é necessário um comprometimento com a ética e com a moralidade. Porque ao longo da jornada, você tem que estar comprometido em fazer o bem, né? Fazer o bem com esse potencial que você vai adquirindo. Porque senão cai no egoísmo. A gente cai no egoísmo. Porque são muitas tentações, muitos interesses que tenta apagar essa luz que está aí, né? Essa chama que ilumina, né, a escuridão. Então tem que ser bastante comprometido e sincero nessa prática. E a Ananda Marga é isso, por isso tu fala assim, a Ananda Marga é uma revolução. Porque ela traz isso, ela não nega o mundo material, né? Não é um escapismo, tipo, você é só good vibe, paz e amor e alegria. Não, pelo contrário, as pessoas que entram, elas viram tão tântricas que elas começam a assumir frentes, né, de lideranças e começam a se posicionar com muita confiança, né, das suas percepções, das suas convicções. E realmente é isso, é uma escola de formar lideranças na sociedade. É fantástico, assim. É isso, namaskar. E para fechar, assim, por isso que existem hoje, por exemplo, né? A gente tenta acelerar esse processo de influenciar as pessoas através dessas aulas de yoga. Tem as iniciações da meditação, tem os projetos sociais para ajudar as pessoas. E as formações de professores são exatamente para multiplicar pessoas que levam, né, esse cuidado específico ali
para a comunidade através da prática do yoga. Acaba sendo um ponto. E é isso. É um grande trabalho, assim, né? O diferencial é esse. Que não é simplesmente uma formação de professores que visa dar aula de yoga para sobreviver do yoga e ganhar dinheiro com o yoga. Não garanto que ganhe dinheiro com o yoga, mas que impacta positivamente a vida das pessoas, impacta. Né? Impacta mesmo. As pessoas não tem preço que paga isso. Assim, você vê a vida de uma pessoa sendo transformada por uma prática tão simples que tu não acredita. Né? Não acredita. E como isso vai repercutir, né? O efeito borboleta, vai indo assim. É lindo demais. Bom, falei bastante, Namaskar. Quase meia hora falando. E bom, vocês que trabalham com as pessoas, né, especialmente a Lochana, né, com as terapias integrativas, alternativas, sabe exatamente do que eu tô falando. Não tem preço que pague ver, né, aquele alívio da pessoa por ter encontrado algo que ela buscava. É uma coisa assim muito linda. E realmente, quando a gente está nesse momento ali, nesse contato com as pessoas, fazendo esse serviço de levar esse conhecimento, a gente sente que não é a gente que está ali mesmo, né? A gente realmente ganha uma força, uma energia, um brilho que é uma graça realmente de Deus. A gente experimenta ser esse instrumento e é muito bonito. É muito bonito. E cada pessoa tem assim eu falo assim, um exército, né? Um exército cósmico assim de seres que estão ali na torcida, que estão apoiando, que estão conectando as coisas, fazendo as coisas acontecerem. Pode falar, Arundhati, Namaskar. Agora que eu vi a mãozinha. Eu não sei se é a mãozinha dela ou é o meu mouse. Achei que tu tinha levantado a mãozinha. Vamos ouvir vocês um pouquinho, como que tá aí nessa batalha.